2024 foi um ano com inúmeros acontecimentos, e no mundo dos games não foi diferente. Tivemos lançamentos, remakes, jogos flopados, jogos extremamente flopados, e também muita notícia ruim, como as demissões em massa e estúdios fechando. E esse ano foi um ano muito bom pra mim. Eu montei meu PC, joguei alguns jogos e o mais importante, meu canal cresceu muito. E hoje a gente já tá passando de 10 mil inscritos, e isso é algo surpreendente pra mim. Eu realmente não esperava tudo isso. Meu primeiro vídeo do canal foi em 2021, mas sem nenhuma intenção de levar isso aqui a sério. Mas em junho desse ano eu resolvi começar a aprender a editar e fazer uns vídeos sobre o que eu gosto, jogos. E como as festas de fim de ano já estão chegando, eu pretendo viajar também, então esse provavelmente vai ser o último vídeo do ano. E nada melhor do que finalizar o ano falando sobre os jogos que eu joguei esse ano. E lembrando que não são os jogos do ano, e sim os jogos que eu joguei. Porque além de ser pobre, eu nunca me importei em ficar jogando jogos no lançamento. Mas enfim, eu não vou falar por ordem nem nada, e nem vou comentar os jogos que eu joguei pouco, como Darkest Dungeon e Pillars of Eternity. Provavelmente eu ainda vou jogar mais esses jogos e vai estar em uma lista do ano que vem. Enfim, para começar bem, Doom de 2016. Não é à toa que eu mencionei ele em vários vídeos aqui no canal, e foi porque eu gostei muito desse jogo. Pra mim, ele é o jogo perfeito para você chegar em casa e desestressar. Não tem muito o que falar de Doom, você é o Slayer e tem o objetivo de caçar e matar demônios, mas a graça não é só matar os demônios, é humilhar, destruir e dilacerar eles. Afinal de contas, são demônios e eles não merecem piedade. O jogo se resume a você ter que ir matando os demônios até conseguir fechar o portal do inferno, que tá trazendo esses capirotos pra base lunar. Desde o começo o jogo me pegou muito, porque a minha primeira experiência com Doom foi o 3, e eu era muito moleque ainda, e como o jogo era muito focado no terror, eu tive muito receio de voltar a me interessar na franquia. Mas a diferença é gritante, e não tem como, todo dia que eu chegava em casa cansado, eu já ligava o Doom e desligava o cérebro pra jogar. Jogão 10/10, muito bom, recomendo pra todos os CLTs que querem liberar seu ódio acumulado. E passando pro próximo, uma descoberta muito boa foi Mullet Mad Jack, um puta jogaço que é a mesma vibe de Doom, entrar no jogo e desligar o cérebro. Mas o que me cativou nesse jogo foi a mecânica de tempo. É como que tudo no jogo é uma crítica à sociedade atual, onde nossa atenção é basicamente a nova moeda das empresas. O jogo tem uma história bem simples, mas que casa muito bem com a gameplay. Você está num futuro em que os seres humanos se fundiram com a tecnologia e precisam de dopamina constante para sobreviver. E nisso a princesa influencer, que tem 2 bilhões de seguidores, foi raptada por esse robô aqui que é muito cabeçudo. E a nossa missão é resgatar ela enquanto participa de uma live. E basicamente você precisa estar a todo momento matando robôs para entreter seu público. Senão eles vão parar de te dar dopamina e você acaba morrendo. Isso gera uma gameplay muito gostosa, porque a todo momento você tem que estar matando o robô e correndo pelo mapa, e tudo se torna muito frenético e alucinante. Jogaço, divertido pra caramba e vale a pena. O próximo é Kuon, um jogo de PS2 lançado em 2004 e que eu consegui jogar só por emulação. O jogo foi feito por uma empresa bem queridinha atualmente, a From Software, e cara, eu me apaixonei pelo jogo desde o começo. Os personagens não têm tanto carisma, mas o desenrolar da história é fenomenal. O jogo se passa em uma mansão japonesa do período Heian, e nele você tem 3 campanhas que se interligam na gameplay, o que dá um charme para a história. A ambientação do jogo é perfeita, é basicamente uma carta de amor da From Software para todo o gênero de terror do PS1, sendo um dos últimos jogos da geração de jogos de terror com aquela câmera fixa. A história do game ela é bem interpretativa, com vários pontos e pontas soltas, e recentemente eu vi que muita gente voltou a falar desse jogo e eu fico muito feliz por voltarem a dar luz a ele, porque infelizmente Kuon tá preso no PS2 até hoje, o que te obriga a jogar só pelo emulador. E caso queiram jogar, recomendo procurar a versão em inglês mesmo, porque em português eu não entendi o que aconteceu, mas infelizmente muitas cutscenes foram tiradas do jogo. Então, eu não sei porquê, mas eu acabei jogando em inglês e algumas traduções da própria From Software também já estavam erradas, então sei lá. Mas Kuon se tornou um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. E uma curiosidade interessante é que ele é o jogo mais raro de se encontrar mídia física e original do PS2, tanto que hoje ele é vendido a preços absurdos. Esse é um jogo competitivo que a mamãe Epic deu pra nós há um tempo atrás, mas só consegui jogar esse ano. E o que torna esse jogo tão divertido é o quão caótico ele é. Ele é um multiplayer em que 2 equipes de até 32 jogadores vão batalhar em um cenário medieval. E uma equipe tem que defender o castelo e a outra tem que atacar.
e as partidas vão se desenrolando entre os atacantes fazendo os objetivos, como arrombar os portões e abrir as passagens até o objetivo final, e os defensores têm que impedir a invasão a todo custo, até o tempo acabar. Quando o tempo acaba, eles ganham. E a graça não tá só nos objetivos, mas em como a gameplay é extremamente divertida e viciante. Existem 4 classes no jogo, que vão desde arqueiros até cavaleiros, e pela quantidade massiva de jogadores se debulhando um em cima do outro, acaba que tudo se torna muito frenético e uma bagunça generalizada. Com certeza, Toy War 2 é um dos meus jogos multiplayer favoritos atualmente. The Last of Us com certeza foi o jogo que eu tava mais ansioso pra jogar nessa lista aqui. Eu tive a oportunidade de finalmente jogar ele só no começo do ano, e mesmo eu já sabendo tudo do jogo, a história e a gameplay, porque eu já tinha acompanhado vários youtubers que jogaram, já vi vídeo de teoria e não sei o que, mas ainda assim foi mágico poder presenciar cada detalhe por conta própria. E não tenho o que falar, The Last of Us é um jogaço, me prendeu em cada momento e a história é extremamente cativante, se tornando o meu jogo favorito do PS4. E eu percebi que esse é o tipo de jogo que eu mais gosto, sem mundos abertos, só com uma história linear e simples, mas que traz imersão com o próprio conteúdo. Eu sei, muita gente odiou esse jogo, mas não tem como. Eu gostei pra caramba, e isso se dá porque eu não sou um grande fã da saga Resident Evil. E os únicos jogos que eu realmente joguei foram o Resident Evil 4 e o 7. Então eu não esperava muita coisa do remake do 3, mas o que eu recebi me agradou muito. Eu vi gente falando que o problema dele estava no tempo de jogo, que era curtíssimo e parecia muito rushado, e também que pegaram o que deu certo no remake do 2 e só trocaram os personagens. E esse é um ponto bem válido, mas de qualquer forma pra mim, a experiência de jogar o jogo sem ser um fã ou ter jogado o remake do 2 foi muito divertido, e a questão do tempo de gameplay pra mim foi ótima. Eu prefiro 1000 vezes um jogo curto do que um jogo que enche o saco com coisas desnecessárias só pra aumentar a quantidade de horas no jogo. Enfim, eu gostei muito do level design do jogo e pelo menos o combate eu achei muito parecido com Resident Evil 4. Talvez pela forma que você tem que usar a faca, mas resumindo, eu gostei pra caramba. Não recomendo comprar com preço cheio, direto tem promoção na Steam e vale muito mais a pena. Mas não se deixem levar por comentários negativos, experimentem o jogo por conta própria, eu acho que vai valer muito a pena. Falando em jogo curto, Hellblade sem sombra de dúvidas foi um jogo que me surpreendeu muito. Eu já tinha ouvido falar muito sobre esse jogo e eu acabei comprando ele por uns 4 contos na Steam. E tudo nesse jogo me agradou muito, mas foi porque eu já sabia da proposta do jogo. Eu esperava um jogo mais cinematográfico e com uma experiência mais contemplativa, que é justamente o foco desse jogo. E desde o começo eu já me apaixonei pelo game, os sons do jogo, a condição mental da protagonista influenciando a gameplay, as vistas que são lindas e deslumbrantes, os puzzles que apesar de ser simples, fazem muito sentido com o jogo, e não me perguntem por quê. Mas resumindo a história do game, você controla Senua, uma viking que presenciou seu amado sofrendo um ritual bárbaro daquela época, e com isso ela ficou meio lelé da cabeça e tá indo em uma jornada até Hell, onde seu amado morto estaria. Esse ano eu consegui jogar os 3 Wolfensteins mais recentes, Old Blood, The New Order e The New Colossus. E eu joguei tudo fora de ordem. O primeiro que eu joguei foi o The New Colossus no PS4, e ele me fez ter interesse em jogar os outros jogos da saga. Então, como eu sempre espero uma promoção na Steam, vou lá. Peguei os outros 2 que eu ainda não tinha jogado, e sem sombra de dúvidas o meu favorito dos 3 é o Old Blood. Cara, que jogo divertido! Nele você controla o Blazkowicz, um soldado americano que tem a missão de se infiltrar em um castelo chamado Wolfenstein. E lá ele descobre os planos malignos dos seguidores do bigodinho. E é aquilo, FPS frenético em que você vai sair descendo cacete em todo mundo. E a mecânica que eu mais gostei foi a de poder segurar 2 armas. E o jogo me pegou muito no final, tinha muita coisa que eu não esperava, como os inimigos zumbis e o boss, que eu não vou contar aqui, mas ele é muito forte. E no final da saga, no último jogo, você ainda mata o bigodudo, que satisfação. E o The New Order, pra mim, é o mais fraquinho entre eles. Eu gostei muito da vilã, mas só isso. Mas resumindo, vale muito a pena jogar os 3 jogos, eu recomendo muito, ainda mais se você gosta de FPS que não tem que ficar se preocupando com estabilidade da arma e o caralho a 4. Dark Souls, apesar de eu já ter consumido muito conteúdo sobre esse jogo, eu ainda não tinha pegado pra jogar de verdade, pra pegar um dia inteiro pra jogar a semana inteira. Depois que eu tirei um tempo só pra jogar ele, eu me apaixonei pelo jogo. O jogo é simplesmente muito divertido e satisfatório. Os inimigos são extremamente fortes, mas ao mesmo tempo você sabe que eles têm um ponto fraco. Isso é o que te motiva a sempre tentar de novo. Não tem muito o que falar de Dark Souls, afinal, é Dark Souls, e todo mundo sabe o que é Dark Souls.
mas ele foi a porta de entrada para mim entrar no gênero do Souls-like. O que me fez jogar outro jogo, que foi o Bloodborne, e apesar de eu não ter jogado muito ainda, eu também tô gostando dele. Esse foi o meu primeiro contato com os jogos da Puppet Combo, e eu gostei pra cacete, cara. Eu joguei sem um controle, então eu passei um pouco de raiva, mas nada que eu não me acostumasse ao longo da gameplay. E o terror do jogo é muito gostoso. Fazia tempo que eu não jogava um jogo de terror, porque pra mim eram quase todos iguais, mas Murder House me pegou de surpresa e trouxe aquela nostalgia que eu nunca vivi. Porque eu nunca tive um PS1, porque na época minha mãe confundiu com um Polystation. A história do game é bem ao estilo serial killer dos anos 80 e 90. Você controla um assistente de repórter que estava participando de uma matéria numa casa que foi usada por um famoso serial killer. E acaba daquele jeito, todo mundo morrendo e só você para se salvar. Jogão demais, vale a pena comprar, o terror dele é muito bom, e é isso. E pra fechar eu queria mencionar jogos curtinhos que eu encontrei no itch.io, mas que me deixaram muito felizes, que foi Bad Parent, Kiosk e Cleaning Redville. São jogos feitos por pequenos desenvolvedores e naquele estilo de terror do PS1. Kiosk se passa em um restaurante de fast food e coisas paranormais começam a acontecer, mas nem foi o terror de verdade que me fez gostar desse jogo, mas a gameplay de ficar fazendo lanche pros clientes. Cara, eu gostei disso pra caramba, e isso te faz esquecer que tá em um jogo de terror, e acaba que os sustos que você leva são bem mais inesperados. E Bad Parent é um jogo que envolve violência familiar. Nele você controla um garotinho que tem um pai alcoólatra e existe uma tal entidade chamada Senhor Cabeça Vermelha, que é o vilão do jogo. E muita coisa estranha começa a acontecer e acaba que o plot do jogo é muito bom. Eu não vou dar muitos detalhes, vai lá jogar, é de graça, é bem leve e é bem curtinho. Em uma sentada que você der na cadeira ali pra jogar, você já termina o jogo. E por último, Cleaning Redville é um jogo que você controla um lixeiro que tem que sair coletando lixo de uma cidadezinha pequena. E é a mesma pegada de Kiosk, uma gameplay satisfatória e divertida, que te entretém a ponto de fazer os sustos realmente assustarem. A única coisa que eu detestei nesse jogo foi o maldito caminhão, que meu Deus, é horrível de controlar. E enfim, essa foi a minha retrospectiva dos jogos que eu gostei de jogar esse ano. Teve muitos jogos que eu joguei e achei uma bosta, como Duke Nukem Forever, que eu esperava mais do jogo, e no fim só tava cansado de jogar ele. Mas é isso aí, esse foi um vídeo bem mais simples, porque eu não queria ficar sem postar nesses últimos dias do ano. Mas me contem aí qual foi os jogos que vocês jogaram esse ano e terminaram, ou começaram e querem terminar o ano que vem. No fim é isso, cara, eu só queria desejar um Feliz Natal pra vocês e também um Feliz Ano Novo. Espero que vocês fiquem bem e encham a cara até cair.